Com relação ao controle do patrimônio, e penso que o que vai acontecer nos próximos anos, e talvez tu nem tenha parado para pensar com relação aos cuidados dele, se vai ser difícil, se não vai ser difícil. Então, a gente tem feito palestras e tem levado essa informação para as famílias já faz algum tempo, porque é um problema para as pessoas, porque quando a gente contorna algumas adversidades, quando a gente consegue se entender com a família e quando a gente consegue criar solução para as famílias brasileiras, tenho certeza que tudo flui, tudo fica mais fácil. Então, raciocina comigo. Se tu tens, por exemplo, amores, tu tens bens, tu tens a quem deixar alguma coisa, com certeza tu é a pessoa indicada para estar me ouvindo falar sobre controle de patrimônio, sobre o que fazer com os bens que tua família adquiriu ou, enfim, que tu tens para deixar para alguém. O detalhe é que deixar para alguém alguma coisa requer planejar, requer fazer um planejamento de tal forma que quando houver o que a gente chama de gatilho, que na verdade é o óbito, né? As pessoas que tu amas, os teus filhos saibam exatamente o que vai acontecer, alcem mão então destes bens e consigam tocar a vida deles como se tu estivesses aqui fazendo a tua vontade e cuidando deste patrimônio que tu construiu com o suor do teu rosto, com todo o amor que tu até então vem fazendo. E algumas famílias que crescem tendo o exemplo em casa, tendo o seu patriarca, sua matriarca, sabem como que as coisas acontecem, essas famílias, elas se planejam. É como quando tu vai fazer uma viagem. Eu, quando vou viajar, gosto de planejar toda a minha viagem, eu gosto de saber como que vai ser os deslocamentos, eu gosto de organizar passeios sempre que possível, eu gosto da coisa de passear, sempre que possível eu alugo carro, tem que ter coragem, né? Porque o trânsito varia muito de uma cidade para outra. Mas a gente não faz uma viagem meio que num susto, não é verdade? A gente se planeja. Dependendo de onde tu vais, existe até a possibilidade de oferecer o veículo para alguma carona, para algumas pessoas que vão fazer o mesmo percurso naquele horário, naquele tempo. Se tu vais comprar um carro, tu te planeja para comprar o carro. Da mesma forma, se tu vais comprar uma casa, tu te planeja para comprar essa casa. Então, tu constrói um patrimônio direitinho, tu cresce esse patrimônio, bota fermento nesse patrimônio. Qual é o fermento? Trabalho, dedicação, suor, horas a menos com a tua família. E aí, tu organiza esse patrimônio para que lá na frente, é aquilo que eu estava falando ainda há pouco, tua família saiba como tu vai querer que este patrimônio continue cuidado. Isso é educação patrimonial. Isso não ensinam nas universidades, não ensinam nas escolas, mas tem sido assim uma constante na vida dos brasileiros. Cada vez mais eu, Gelcibro Martins e colegas do time inteiro estão falando sobre isso. Então, a educação patrimonial que a gente está levando de informação para as famílias é o que vai fazer com que tu construiu fique organizado, fique de forma planejado para que as próximas gerações só acresçam esse patrimônio e não dilapidem. Nada se perde, não é? Bom, a gente tem algumas regrinhas básicas com relação ao controle do patrimônio. Existem
outras vantagens, além de patrimônio só crescer, ficar na família, se perpetuar na família por várias gerações, a gente pode dizer que fazer o planejamento do patrimônio também se verifica eficiência tributária. O que que é isso? Todas as questões com relação a impostos são verificadas. A educação patrimonial, ela faz com que tu, empresário, não misture teus bens pessoais com os bens da empresa, contas pessoais com as contas da empresa. Tudo isso é trabalhado, é combinado com a pessoa que vai ser o teu especialista em planejamento. Então, por isso que a gente diz que se verifica aí uma eficiência tributária, porque quando a gente olha e a gente planeja, tem como diminuir os impostos, tem como fazer diferente daquilo que tu sempre praticou nos últimos tempos, ok? A gente vai fazer palestra agora nesse mês de setembro e vamos pontuar várias coisas. A primeira coisa que nós vamos pontuar é que quando a gente faz o planejamento do patrimônio, a gente conversa com as pessoas da família, com todos os envolvidos, principalmente aqueles que se interessarem pelo assunto, não é verdade? E quando a gente conversa com todas as pessoas da família, a gente tira dúvidas, a gente resolve discussões que poderiam aparecer lá na frente, a gente já vai clareando e já vai resolvendo essas questões. Também tem o detalhe que eu falei ainda há pouco da tributação, que quando a gente faz o planejamento do patrimônio, a gente cuida para que isto fique de forma menos caro. O que é isso ficar de forma menos caro? Penso que com relação a tributos sobre bens de herança, sobre bens que a gente vai passar, por exemplo, para capital de uma empresa, se nós resolvermos fazer a institucionalização do patrimônio, e esse é um caminho que a grande maioria das famílias brasileiras já trilham, e não é só dos mais favorecidos, não é só das grandes fortunas, como até bem pouco tempo se praticava. Por que isso? Porque as grandes fortunas sempre tiveram condições de pagar as melhores bancadas de advogados. Então, elas fizeram o seu planejamento. Mas isso se estende para ti. Isso pode ser estendido para ti, que tem um imóvel, 2 imóveis, 10 imóveis, não importa o tamanho do patrimônio. Isto hoje é uma realidade que nós queremos entregar para todas as pessoas, para todas as famílias brasileiras. Detalhe, existe também uma outra questão que a gente costuma falar, que é a questão de congelamento jurídico de contas, congelamento e bloqueio de contas quando acontece o falecimento. Penso em contas bancárias, mas tanta coisa fica parada ali esperando um processo de inventário. E o processo de inventário, ele vem sempre no momento de dor da família, porque tu já perdeu teu ente querido e tu precisa agora fazer levantamento de bens, titular inventariante para poder fazer partilha de bens. E isso é uma coisa que pode ser resolvida ainda na constância da vida, pode ser um presente que tu entrega para os teus filhos, para os teus amores, para a tua família. Como assim um presente? É um presente na medida em que tu, ao planejar, tu paga o imposto da forma mais econômica e resolve as questões de patrimônio. Tua família já sabe o que cada um vai cuidar e é só dar continuidade àquele cuidado, né? Só dar continuidade aos cuidados com este patrimônio. E o que são os cuidados com o patrimônio, Gelsi? Olha, eu penso que só o fato de tu verificar se o condomínio está sendo pago, se o IPTU está sendo pago,
Se o imóvel está precisando que seja restaurado, pintado, feito manutenção, já está no lucro. Então, pense comigo, se esse comentário, se esse assunto é de relevância para ti, compartilhe esse vídeo com as pessoas que tu ama e que tu sabe que poderão aproveitar de alguma maneira. E também dê o seu like para que o YouTube entenda que é o assunto de relevância.